Olá, você que está nos acompanhando nas redes sociais da Rede Conecta e também pela Conecta na TV. Esse aqui é o Papo Conecta, uma oportunidade para você ter uma companhia para o seu dia e quem sabe nós também não seremos uma oportunidade, uma companhia para o seu café. E falando em café, ele é tão maravilhoso que ele tem um dia exclusivo para ele, um dia só dele para se chamar de seu, não é, Gabi? Verdade, Jaque. E aí, para falar um pouco aí sobre o café, a história aí, o grão, né, que é preferido entre muitas pessoas, a gente está recebendo a Suelen Barbosa, mais conhecida como Su Barbosa, que é barista há pelo menos 10 anos. Seja bem-vinda, Su! Muito obrigada, meninas! Antes de mais nada, a gente queria saber, assim, da onde que surgiu essa ideia, quem que teve essa brilhante ideia de pegar um fruto que estava lá na árvore, um fruto que às vezes é meio sem graça, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer de pegar, e eu falei assim, nossa, eu nunca imaginava que um café era assim, né? Ele só tem o grão, só tem o carocinho lá. Mas pegar tudo isso, fazer uma torra, porque tem um processo, né? Fazer uma torra, ir lá, moer e tudo isso se transformar numa bebida, né? Todo esse processo, quem teve essa brilhante ideia? De onde surgiu isso? Fala pra gente. Então, na verdade, se resume em lendas, porque essa história ela se remete ao século IX, né? Então, assim, não temos provas concretas. Tem né? nada escrito. Isso, né? é muito pouco documentado, né? Então, assim, a gente se refere a lendas, né? E aqui faz mais sentido, né, é que os grãos de café, eles remetem, assim, ao século IX e que surgiram na Etiópia. E aí a gente tem a lenda do pastor de ovelhas, né, o Caldi. Ele estava ali nas montanhas, todos os dias ele levava suas cabras e tudo mais, né, para pastorear. E as cabras, ele começou a observar que as cabras, elas consumiam de um fruto vermelho, de um pé específico, e que depois disso elas ficavam mais enérgicas, pulando, correndo de um lado para o outro. E ele pensou, bom, eu vou provar isso aí, para ver o que é que acontece, né? E aí ele provou do fruto, né, in natura. Achou legal. Achou legal. E ele passou essas informações para um monge, depois disso. E aí o monge começou a estudar um pouco mais, e ele teve a brilhante ideia de deixar o fruto em infusão, mas in natura também, e ele começou a consumir essa bebida em infusão como se fosse um chá, né, para ter mais concentração nas suas orações, nos seus rituais, né, porque o café, ele deixa a gente mais focado também, né, ele desperta a gente para a vida e deixa mais focado. E aí, tem uma vertente dessa lenda do monge, que diz que ele ficou, assim, espantado com o resultado que obteve e acabou jogando o grão no fogo. E aí Não levantou gostou, o cheiro. Ele achou estranho. Sim, ele se assustou, né? E aí acabou jogando o grão no fogo. E aí sentiu aquele cheiro maravilhoso que a gente conhece. Todo mundo do café gosta. Torrado. E uma outra vertente dessa história também, que diz que ele, meio que desprezou, assim, o grão, né? Não tem muito o que fazer, vou tacar isso aqui no fogo. E aí, essa história também, né, se repete de que ele gostou do cheiro e tudo mais, e assim foi evoluindo todo o processo do café. Essa é a história de como surgiu, né, o café, os primeiros indícios da existência do fruto, da árvore, e a ideia de consumi-lo e depois de torrá-lo. A profissão de barista, como que ela acontece? Ela tem um curso, as pessoas se formam em barista? Como que é esse processo todo? Sim, existe um curso, não um só, existem vários cursos voltados para baristas. Tanto na questão de torrefação, de plantio, da seleção dos grãos, né? Porque existe aí uma pontuação. Se tratando de café especial, para ele ser considerado um café especial, ele tem que ser 84 pontos, né? Então, assim, acima disso. E aí existe o que a gente chama de key grader, que são as pessoas que selecionam, que fazem a pontuação, a avaliação do grão. Essa avaliação é feita com o grão verde ainda,
tá? E depois desse processo é que aí ele é vendido, muitas vezes vendido para torrefadoras e tudo mais, né? Então, assim, inclusive a gente sempre fala, né? Ah, esse café tem 84 pontos, esse café tem 85 pontos. Mas a gente tem que lembrar que essa pontuação é com o grão verde. E o que enfatiza as notas, o sabor do grão, é a torra. Então, não adianta eu ter um grão de altíssima pontuação e eu não saber torrar. Porque eu vou estragar a qualidade desse grão. Eu vou matar esse grão. Né? Então, assim, é a junção dos dois. Tem um limite, então, a torra do grão. E como que é feito? Porque eu já ouvi falar, não sei, que o café, ele para ser bem apreciado, ele não deveria ser aquele café preto que a gente está acostumado, né? Ele tem que ser aquele bem que você vê do outro lado, aquele que o povo chama de chafé, né? É isso mesmo ou não? Tem de cada café de um jeito diferente? Explica um pouquinho. Isso. Na verdade, assim, digamos que o menos apreciado é o café de torra escura, tá? Primeiro vamos por partes. O café tradicional, que é o café canéfora, que é uma outra espécie de grão, ele é vendido nos supermercados, no comércio em geral. A torra dele é escura, propositalmente. Tem o café tradicional, tem o extra forte, que é mais torrado ainda, né? Para disfarçar aí os seus inúmeros defeitos. Então, é por isso que muito se fala de que café de torra escura não é bom. Porque associa a esse café tradicional, né? Porque você vai torrar ele muito, você não vai sentir o gosto dos defeitos em si. Você vai sentir o gosto do queimado e é isso que vai se sobressair. Mas tem muita coisa junto com ele, esse café tradicional que a gente está acostumado? Tem. Muita coisa mesmo. Tipo o quê? Olha, pode ter, de repente, graveto, pedra, bituca de cigarro, folha, né? Depende muito das condições ali onde ele é cultivado, né? Não se faz uma limpeza, não tem todo o cuidado de um café especial. Pode ter muita sujeira, pode ter até, de repente, perna de barata. Ai, credo. Nossa! A pessoa se souber disso, se estiver acompanhando aí e pensar que tem uma perna de barata no café, não tomar mais. De repente, aí é interessante a gente pesquisar, né? Tipo, imagens sobre a diferença entre o café tradicional e o especial, que você vai ficar, assim, espantado de ver. Principalmente o grão verde ainda, sem a torra para disfarçar, né? A aparência deles. Assim, é espantoso. Isso eu vi que você trouxe aí alguns exemplos de grãos, diga-se de passagem que o cheirinho aqui tá uma delícia. Tá ótimo. E eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença deles, né? Para quem não conhece, enfim. Tá, aqui então a gente tem alguns perfis de torra, tá? Que entra também nessa pergunta feita anteriormente, da questão da torra escura, média. Então, assim, eu trouxe aqui torra média escura e torra escura, tá? Existe a torra clara também. Torra clara, ela é mais clarinha que esse aqui, né? Ela vai ressaltar a acidez. Ela vai ressaltar a acidez, porque o que acontece? Existe o que a gente chama de uma curva na torrefação, né? Então, assim, o primeiro ponto dessa curva, que é quando começa a ficar com uma corzinha de caramelo, né? É o primeiro passo que a gente acaba realçando as nuances da acidez do café. Então, o café de torra clara, ele sempre vai ser mais ácido, mas não significa que seja ruim, né? Todo café, ele tem que ter uma acidez. A torra média, ela já começa a desenvolver mais a questão dos açúcares, um pouquinho do amargor também, porque precisa, né? A gente tá falando de um café. Então, assim, mas é tudo muito mais equilibrado. Equilibra a acidez, o amargor, né? E os açúcares. A torra escura, nem sempre ela é vilã. Se tratando de café especial, ela também é uma torra muito interessante, porque ela deixa o café mais intenso. Ela realça um pouco mais desse amargor. Ela vai ter menos acidez, porque já produziu o açúcar também e tudo mais. Então, assim, no café especial, de torra média, clara, escura, não dá para se dizer que essa torra é ruim. Não é. São nuances totalmente diferentes, que cada uma vai agradar um paladar específico. Quem gosta de café mais encorpado, café forte, eu recomendo a torra escura, né?
E a gente está falando aí dessa questão do paladar, né? Por exemplo, eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa que toma um café normal, assim, um café do dia a dia, né? Eu não tenho um paladar propriamente para cafés. Mas para quem aí, como que a gente pode desenvolver esse paladar aí para poder apreciar outros tipos de café? A gente hoje também tem cafés que tem até um sabor, são saborizados, né? Como é que faz para eu desenvolver esse paladar? Eu como pessoa leiga que toma um cafezinho do dia a dia. Sommelier, né? Eu sou uma entendida. Eu só todos. gosto, né? Como é que faz para a gente desenvolver esse paladar? Primeiro passo, tirar o açúcar. Eu já ia perguntar se o açúcar no café é uma afronta, se colocar açúcar no café. Olha, é assim, é muito... Acaba sendo até um tabu, né? De tanto que se fala. Eu, Suelen Pessoa. Gente, o café é seu. Então, você coloca o açúcar, você coloca adoçante... O que é bom para você, porque o bacana de qualquer bebida é isso, é você encontrar um meio onde o perfil daquela bebida te agrade. E ponto, você não é obrigado a tomar algo porque é imposto, né? Então, assim, mas o que acontece? Falando, né, como Suelen barista, o açúcar, ele, entre aspas, assim, acaba estragando um pouco, né, o sabor do café, porque, assim... quando você vai desenvolvendo, treinando o seu paladar, você vai reconhecer o açúcar muito de cara, ele vai ser enjoativo e ainda assim, ele não vai tirar o gosto que te desagrada, né? Porque quando você coloca açúcar no café, voltando para o tradicional, café tradicional, é para tirar o amargor. Sim. Mas você primeiro sente o gosto do açúcar e depois o amargor vai ficar na sua boca. Vai. Fica o residual, ele vai né? ficar. Por conta da torra muito escura. Nesse caso, se você quer aprender a tomar um café tradicional sem açúcar, vai diminuindo ele aos poucos, porque assim, se você tirar de uma vez, você vai querer voltar para o açúcar e não tem jeito. É treino, né? Paladar é treino. Então, vai reduzindo o açúcar do seu café. Se você zerou o açúcar, mas o amargor do café tradicional ainda te incomoda, tem um pulo do gato. Sal. Olha, o sal anula o amargor. Sério? No café? Sim. Mas fica bom? Assim, não fica mil maravilhas. Café saudável. Não, eu já acho que fica estranho. Mas ele tem um efeito muito melhor do que se você adoçar. Porque o amargor no açúcar vai continuar ali. Olha que O diferente. sal, ele elimina o amargor. E a gente justamente põe o açúcar para não sentir o café Exato. tão amargo. Só sentir o docinho, né? Eu não gosto desse paladar amargo, então... interessante, vou Mas testar. assim, é uma pitadinha. Vai colocar a mesma quantidade de Não, sal do que é você uma coloca de açúcar, pitadinha. não. Vocês vão sentir uma diferença. Então, primeira coisa para aprender a apreciar um café é eliminar o açúcar e tem esses truquezinhos aí, né? Tirando o açúcar aos poucos e tudo mais. Interessante é que assim, ó, você disse de ser sommelier de café e apreciar o café e tal. O café, ele acaba sendo igual o vinho, harmonizando com a gastronomia e tal. Existe isso? Existe, e você citou um ponto muito interessante. O café, voltando na história do café, ele foi descoberto na Etiópia, mas ele fez sucesso mesmo, foi na Arábia Saudita. Ah, é? Sim, inclusive ele teve assim... por conta do solo, né? Eles conseguiram desenvolver muito bem o café especial ali. E, inclusive, lá no começo, a sua produção, ela era mantida em segredo. Olha. Ela era mantida em segredo porque era o que girava a economia financeira, né? Muito bem, assim. Então, é uma coisa nossa, vamos manter aqui, ninguém tira. A palavra café... vem lá da Arábia. Aham. A palavra café, ela se remete a uma palavra que a gente pronuncia kahwa, que significa, em árabe, vinho. Olha. Então tem, é tido... Tem nada a ver, mas tudo a ver ao Sim, mesmo tempo, né? é tido como o vinho negro, né? Então, assim, é daí que vem a origem da palavra café. E voltando, então, à sua pergunta, existe, sim, um vínculo entre gastronomia e café. Na verdade, todas as bebidas, né, elas podem ser harmonizadas. Geralmente, o pessoal tem o hábito de harmonizar com uma bolachinha, um queijo, no café um da lanchinho. manhã, né? É difícil a gente
servir um prato, assim, ver um prato e falar assim, eu vou tomar um café porque vai combinar com esse prato. Ou até mesmo em receitas, né? A gente vê muito café em receitas doces, mas pouquíssimas vezes a gente vê o café em uma receita salgada. Existe também? Existe. Inclusive, você já pensou em macarrão com molho de café? Não, nunca fiz. Gostaria de experimentar. Inusitado esse. Existe macarrão com molho de café. Eu recomendo. Vou testar depois, passa a receita pra gente. Sim, passo. E aí também existe a harmonização do café em si com as comidas. Tem um perfil de café que ele vai harmonizar com um tipo de carne, com um tipo de massa, né? E vai muito da criatividade da galera. Isso pela sua experiência, porque o café é sempre um momento ali que a gente reserva do dia, ou para convidar alguém para fazer companhia pra gente, bater um papo, vamos tomar um cafezinho. É um social, né? social. O café, eu acho que ele é agregador. Pela sua experiência, por que você acha que o café tem aí esse poder, né, de juntar mais pessoas, da gente tomar um cafezinho, desabafar em alguns momentos, enfim, bate-papo, né? O café é sempre ali, vamos tomar um cafezinho, é sempre escolhido. Na sua opinião, né, pela sua experiência, por que você acha que o café tem esse poder aí entre as pessoas? O café, ele remete muito a conforto, a segurança, né? Existe, claro, o hábito de se tomar um café de negócios e tudo mais, mas no meu ponto de vista, isso remete a algo lá atrás. Porque, assim, as nossas primeiras lembranças do café são sempre da nossa infância, acompanhada de pai, de vó, em casa, né, com irmãos, tomando um cafezinho, acorda de manhã antes de ir para a escola, a mãe tá passando o cafezinho. Então, assim, tudo o que remete ao nosso berço, automaticamente é para trazer uma segurança, um conforto. Até mesmo né? Entrar numa cafeteria dá, né, um uma aconchego. É afetivo, né? Sim, é afetivo. Então, assim, que nem essa história de reunião de negócios, tomar um café. No meu ponto de vista, isso acontece para quê? Bom, eu estou numa reunião que é um assunto sério, que tem que ser levado a sério. E assim, eu preciso me sentir confortável, me sentir bem. E inconscientemente, a gente vai buscar aquelas memórias do nosso berço. Sim. Né? Então, o café é afetivo, né? Não tem como, né? Aqui na nossa mesa, que você trouxe, né, Su, tem aí as variedades de torra. Todos esses grãos são da mesma variedade de café ou não? E existe uma qualidade de café que é melhor? Como que funciona essa divisão aí de separação de qualidade de café? Certo, vamos lá. Sobre a qualidade do grão. Existem algumas espécies de grão de café. As mais conhecidas são a canéfora, ou robusta, e a arábica, né? Quais são as diferenças entre elas? O canéfora, você pode plantar ele em qualquer pedacinho de terra que ele vai vingar, tá? Ele é muito resistente à praga, a clima, ao solo, às contaminações todas. Ele é muito resistente. Então, é muito fácil de se cultivar em qualquer terra, qualquer canto. Você vê, até nas ruas. Qualquer pedacinho de rua que você vir que tem um pé de café, muito provavelmente vai ser um canéfora, né? Mas, em contrapartida, como ele é um café mais turrão, assim, né? Não, eu vou pra frente em qualquer lugar. Ele acaba desenvolvendo um gosto mais terroso, um amargor, né? Que é o café, inclusive, que é utilizado no café tradicional. É o café raiz, esse o café raiz, Ai, eu quero aquele café extra forte. Aí tem o café Nutella. Vamos falar do café doce de leite, né? Café doce de leite. Prefere? Prefiro. Entendi. E aí tem, então, o 100% o café arábica, que ele precisa de um solo mais bem cuidado, ele é mais delicado. Ele é mais suscetível às pragas, ao clima, à elevação, né? O café arábica, quanto maior a altitude que ele é plantado, mais nuances ele vai ter. Ele vai desenvolver mais a doçura do grão, porque são ambientes que durante o dia tem mais frio, né, por conta da elevação. Isso retarda a maturação do grão, então ele tem um tempo maior de desenvolver o açúcar dentro do fruto.
Então, ele é mais delicado, mais doce. Ou seja, bem doce de leite. Isso. Sim. E também tem aqui os tipos de prensas, né, para se coar o café. Como que é? Os diferentes tipos de preparação, então. Explica pra gente os mais tradicionais, e se tiver algum diferentão aí também, pra mostrar pra gente. Bom, os mais tradicionais aqui, que eu tenho aqui na mão, são 3, tá? Esse aqui, que é o Ario V60, todo mundo até acha que ele é o Melita. Inclusive, eu não trouxe o Melita. O Melita todo mundo sabe como ele é, né? Que é o do café coado normal, né? Isso. Aqui embaixo, no Melita, ele tem 2 furinhos menores. O V60, ele tem essas ranhuras aqui dentro e ele tem uma maior abertura aqui, né? Um diafragma dele. Essa é a diferença entre os dois, tá? Porque o V60, ele tem esse nome, inclusive, por conta da angulação de 60 graus cônica dele. Por isso que ele chama 60, V60, né? Ele permite, diferente do Melita, que você tenha um controle maior, né, da percolação da bebida. E ele é muito versátil. Se você colocar uma moagem de média para grossa, você tem uma nuance do seu café. Se você deixar mais fina, o mesmo café, uma outra nuance, né? Então, assim, o método de preparo dele é o mesmo processo do Melita. Mas então serve para qualquer tipo de moagem de café. Sim. E o pó, vai do se eu gosto do for freguês. no mercado comprar o pó, dá para usar. Isso. Aí a gente tem o Moka, na cafeteirinha italiana, que também é chamada de Moka, né? Ela já te entrega um café um pouco mais intenso. E como o filtro dela não é de papel, é um filtro de metal, uma peneirinha, ela permite que o pó fique depositado no fundo do copo. Então, assim, tem pessoas que se incomodam, que preferem um café mais limpo. Então, eu recomendo sempre um método de papel, né? Para não ficar esse pedacinho de café. Mas o Moka, ele é mais intenso. Inicialmente, só tinha esse modelo que era para ir diretamente ao fogo. Mas hoje tem as elétricas também. Tem vários tamanhos, essa é de 3 xícaras, tem de 6 xícaras, tem de 12. Então, assim, tem vários modelos esteticamente falando, tem vários, né? E ela, então, ela propõe um café mais intenso, por conta do filtro, que é uma peneirinha, não é um papel, né? Então, sempre deixa um resíduo embaixo, no fundo do copo, da xícara. Eu, particularmente, gosto bastante. E o terceiro método mais conhecido aí na casa das pessoas é a prensa francesa. Que é o mais diferente, eu acho, esse daí. Sim. Essa aqui, então, é a prensa francesa. Ela é uma telinha também, não é um filtro de papel. E, assim, uma curiosidade dela. A primeira patente foi feita na França. Depois, alguém evoluiu o modelo dela e foi patenteada na Itália. E o modelo mais parecido com a atual foi patenteado na Rússia. Ou seja, é de todos, né? Ela traz um café mais equilibrado também. Como não é um filtro de papel, eu particularmente gosto muito de fazer degustações de café com ela. Porque dentro do grão existe o que a gente chama de óleos essenciais, que é o que traz o perfil do café, né? E o papel, ele retém óleo, né? Então, a gente não consegue todas essas informações para uma degustação. A prensa, como é essa telinha, inclusive quando a gente faz uma prensa francesa, se você olhar no seu copo, você vai ver uns sinais de óleo mesmo. Nossa, será que minha xícara estava engordurada? Não, é o óleo do café. Olha, a gente nem sabia que café tinha óleo. E essas duas, tanto a italiana quanto a prensa francesa, dá para usar o pó comum ou não? Na verdade, não. A italiana, ela precisa de um pó mais fino. Mas não tão fino, porque senão entope. E ela trabalha à base de pressão, como uma panela de pressão. Tá. Se for muito fino, vai entupir e pode causar sérios acidentes. Não em grandes proporções como uma panela, mas assim, causa sim. Existem vários casos de acidentes com a nossa querida Moka. Café solúvel. Desculpa, pode continuar. Imagina. Depois eu volto. A prensa francesa, ela precisa ser uma moagem mais grossa. Porque como é uma telinha, se for muito fina, vai passar muito mais café do que já passa,
E ele acaba ficando desconexo, aí ele fica um amargor, Vai fica ficar com meio pó pastoso. no meio do café, né? Isso. Também fica meio desagradável tomar, né? Com muito pó no meio. Então, voltando então à minha pergunta. Café solúvel tem aquela coisa assim, tem gente que fala, ai, não é café, mas como que é o processo do café solúvel? Ele é café, não é café? Ele é café. E assim como o café coado, o café que a gente compra moído, existe também o café tradicional e o café arábica, que é o especial solúvel. Olha, não sabia. Existe. O processo dele, ele é realmente o café em grão, assim como os outros, mas aí ele passa por um processo de liofilização, né? Que é como se fosse um congelamento. E aí geram aquelas partículas, né? E tudo mais. E aí, quando você dilui ele em água, aí ele fica com aquela aparência do café mesmo. Isso altera o sabor, esse processo de liofilização altera o sabor. Mas, embora as pessoas falem que café solúvel não é café, podemos dizer que sim. Inclusive, existe café solúvel especial. Vez ou outra, né? Pra quem quiser fazer um cafezinho rapidinho, tá aí uma opção. Isso, você falou aí de vários tipos de café. Aí eu fiquei curiosa. Qual o café que você escolhe para tomar de manhã, à tarde? Qual que é o seu preferido desses todos que você falou pra gente? Olha, eu sempre tomo o café arábica, tá? Eu quero deixar claro aqui que o café canéfora, ele não é um vilão, porque de uns tempos para cá tem se desenvolvido muito bem um cuidado com ele, assim como o arábica. A gente tem trazido ele para um solo, uma altitude bacana, com os nutrientes e todo o cuidado, para a gente extrair o lado bom dele. Ele não é um vilão, tá? Existe sim muita coisa boa nele, mas esses cafés tradicionais de mercado, realmente eu não consigo consumir, eu não gosto. Então, atualmente eu consumo só o arábica mesmo, né? Mas vai muito do meu dia, assim. No geral, eu gosto muito dos cafés com notas mais de noz, de chocolate, caramelo, né? Que eu acho que me remete mais um conforto. E em algumas ocasiões especiais, eu gosto de tomar um café com um perfil mais floral, que eu acho bacana, mas eu não gosto de tomá-lo todos os dias, porque eu acabo enjoando. Sim. Agora, o que eu, Suelen, menos gosto são os cafés mais cítricos. Eu não gosto muito dessa questão de paladar de laranja, limão. Não me agrada, nem doce, nem café. Mas isso é muito pessoal, né? Eu conheço muitas pessoas que amam um café cítrico. E tá tudo bem. Sim, tem para todo gosto, na verdade, Sim. né? Mas no dia a dia, respondendo então sua pergunta, no dia a dia, um café, eu acredito que mais chocolate, nozes, essas castanhas, essas E coisas. aquele café que também muita gente já ouviu falar, que é considerado o mais caro do mundo, que ele... Ai, como que eu vou falar? Ele sai de um animal. Como que é que funciona isso daí? Certo. Aqui, né, a gente ouve muito falar dele, que é o café do jacu, né? O jacu, então, ele é uma ave até maior que galinhas, não é um passarinho pequeno, ele é bem grande, inclusive. Algumas pessoas até se assustam quando veem a imagem dele e falam, nossa, eu achava que era um pardalzinho. Mas também acho que para dar conta, né, de uma produção, tinha que ser grande. Ele é uma ave grande e o que acontece? Ele vai até o pé de café, ele seleciona os grãos que ele vai comer, então já tem uma pré-seleção natural aí, né? Ele escolhe os mais docinhos, os mais bonitinhos e tal, consome. Porém, passa por uma fermentação, né, no organismo dele, mas ele não tem, de fato, uma digestão, né? Tipo, nossa, o grão sai inteiro. O grão sai inteiro, né, já por com um processo de fermentação, que inclusive existe mesmo, a gente precisa desse processo de fermentação para ter o grão aqui, né? A gente colhe e aí põe ele lá no terreiro para fermentar e tudo mais. Existem vários métodos de processamento, tem o lavado, o semi-lavado, o seco, enfim, o honey. E aí o pássaro mesmo já faz esse processo de fermentação, depois eles recolhem, né, todos
os grãos ali. Os dejetos, aquilo que ficou. Fazem mais uma seleção ali, né? Passa pelo processo de higienização, obviamente, e aí todo o restante do processo. E essa fermentação exclusiva, né, traz um perfil único aí para esse grão de café. Que não é todo mundo que tem a oportunidade de experimentar, né? Mas quem tem, aprecia. Sim. Uma curiosidade, assim, uma dúvida que até pouquíssimo tempo eu tinha, mas depois foi sanada, mas que às vezes pode ser a dúvida de outras pessoas também. Quando a gente vai na cafeteria e a gente pede um expresso, ele sempre vem acompanhado de uma bolachinha, um pão de queijo, né, uma balinha e um copinho de água com gás. Qual é o papel dessa água com gás? Porque tem gente que nunca sabe, né? Ah, é para tomar depois, é para eu tomar antes, é para misturar no café, o que é para fazer? Então, explica um pouco pra gente qual é o papel dela. Olha, existem várias opiniões sobre e como a gente fala sempre de um paladar é aquilo, cada um, né, faz da forma que é melhor para si. A água. A água com gás, ela serve, teoricamente, para limpar o paladar, né? Em qualquer situação. Ah, eu comi alguma coisa que o gosto tá aqui, um pimentão. Água com gás. O pessoal vai falar, toma água com gás. Mas por quê? Água com gás, ela sela as papilas gustativas. Ela vai fechar, então vai evitar que você continue sentindo aquilo. Tem gente que gosta de tomar água com gás antes do café, porque almoçou, comeu alguma coisa, quer sentir o sabor do café. E toma. Eu não vejo que faça muito sentido, porque vai selar as suas papilas gustativas, e aí você não vai sentir aquele intensivão do café, né? Tem gente que toma depois, para não ficar com o retrogosto do café. Mas é aí que tá jogada. A bolachinha, o chocolate, a aguinha com gás, geralmente é servida em cafeteria que vende café tradicional. Porque você vai ficar com aquele gosto de queimado na boca, depois você come uma bolachinha, toma uma aguinha. Aí e dá diz aquela que aliviada, né? Sim. Entendi. Então tá aí, para quem quiser ir experimentar água com gás antes ou depois, aí fica a critério. Sim. Né? Uma outra dúvida que eu tinha é que a gente vê que, à medida que vai passando o tempo, vão surgindo novas tendências de preparo, novas tendências de café. A gente vê que tem essas máquinas com cápsula, café encapsulado e tal. Você que está aí sempre acompanhando tudo isso, existem tendências que estão por vir de novos cafés, de novos aromas, de novos meios de preparo? Olha, na verdade, é um ramo que não para, né? Tanto a questão da produção de novos perfis de café, estudos, quanto de métodos também. Eu tenho aqui, inclusive, métodos que não são tão antigos, né? A gente fala, por exemplo, da prensa francesa, que surgiu há muito tempo. Mas eu tenho aqui a Clever. Clever, ela parece um pouco com Melita, porém, aqui embaixo ela tem um sistema de selagem que deixa ele em infusão. Quando você encaixa uma xícara aqui, aí ela desarma e escorre o café. Do contrário, eu posso deixar aqui na mesa que não vai vazar. E ele surgiu em Taiwan em 2008. Olha só, recente. Interessante. Recente. Então, assim, não para, né? E tanto a questão dos estudos de café, quanto dos métodos de preparo também. Hoje, por exemplo, falando de perfil de café, existem cafés por aí com sensorial de bala Sete Belo. Olha! Diferentes. Sim, de algodão doce. Nossa! Gente! E assim, quando a gente fala de sensorial, a gente quer dizer notas e não algo aromatizado. Tem uma grande diferença. Quando a gente vai fazer degustação de café, para pessoas que não estão inseridas nesse meio, a gente costuma falar, olha, tem notas de chocolate. E a pessoa vai tomar e vai associar ao gosto do chocolate em si. Nossa, parece que eu tô comendo chocolate. E não é isso. Na verdade, a gente está falando da sensação que causa na boca. Olha, nossa, eu tô sentindo a mesma sensação de que se eu tivesse comido um chocolate. Sim. A mesma sensação de ter comido uma castanha, né? Então, assim, esses cafés,
eles têm, por exemplo, o sensorial de algodão doce. São técnicas que desenvolvem e que dá a sensação de que você comeu um algodão doce na boca. Eu, particularmente, gosto muito de canela. Então, eu faço, às vezes, de colocar uma colher, uma coisinha bem pouquinha no pó, de canela. E fica uma delícia. Assim, não é uma coisa que eu vou tomar todo dia, que também pode ficar enjoativo para quem não tem um paladar tão assim que goste tanto. Mas é uma delícia. Então, Sim. assim, fica muito bom. Canela, chocolate, de repente um pouquinho de cardamomo. Nossa, você pode dar uma raspadinha numa noz ali também. Dá para improvisar. Limão. Olha, tem muita tem gente limão? que... Sim, limão, hortelã, Olha. Mas o dá limão pra- a raspinha, não Sim. pingar o limão. a raspinha. Põe a raspinha lá Interessante. e aí dá uma diversificada no café. Quem quer um café mais cítrico? Pega uma raspa de laranja, uma raspa de limão. Dá um jeitinho ali. E todas essas tendências, elas não são desenvolvidas sempre num lugar só, né? Vários países, em outros lugares, cada um tem o seu paladar e isso mostra que café é uma coisa mundial, né? Sim. O V60 ele foi desenvolvido no Japão. A Clever em Taiwan. Aí a Bialetti, né, que é a Moka na Itália. Essa aqui nos 3, né? Rússia, França, Itália. A gente tem um método brasileiro que eu amo, que chama Coar. Ele é lindo, ele é um método também para papel de filtro. Ele é feito, tem em cerâmica, tem também em acrílico, tem, né, em vários materiais. Mas, assim, ele dá um gostinho maravilhoso, ele é o meu xodazinho. Então, assim, é de todo canto do mundo, tem sempre desenvolvendo. A Aeropress, né? A Aeropress, ela parece uma seringa. Ela foi desenvolvida por Alan Adler, que foi o inventor do Frisbee. Olha, inventou, resolveu. É. Tava lá tomando um café e falou, vou fazer um... Esse material aqui, ele é o polietileno, que ele é usado para fazer a vedação dos vidros de avião também. Então, ele é Olha, que um interessante. material bem bacana, né? E, assim, o Alan, ele gostava muito de um café mais intenso, como o expresso. E ele pensou assim, bom, eu quero fazer criar um método de café que seja leve, fácil de levar por aí, né? E que tenha um perfil bacana. E aí ele desenvolveu. Então, assim, ele também é muito bacana. É um dos queridinhos de quem começa a se inserir no cenário do café. E existe um campeonato mundial de Aeropress. Ah, é? E o campeonato brasileiro que ocorre em agosto. Esse ano, se eu não me engano, vai ser em Minas. Mas já teve também campeonato dele nos anos anteriores em São Paulo. Foi bem bacana. E aí, até onde eu sei, ainda não tem uma data fechada. Mas vai ser em agosto, o campeonato brasileiro. Então, assim, independente, né, de se ele é feito em casa, lá no coador de pano, Exatamente. Com uma prensa francesa, com algum com outro equipamento, com né? arábica, que é o café doce de leite, que a gente já conheceu aqui. O café, ele sempre traz aquele aconchego, né, e assim, ele é muito bom, né. Sim, ele é incrível. Bom, esse daqui foi o Papo Conecta. Nós te esperamos para mais um bate-papo em breve. E com certeza, muito obrigada, Su, pela sua participação. Eu que agradeço. E com certeza, saindo daqui, a gente vai tomar um café, né? Com certeza, é isso que eu ia dizer. Só agradeço aí a sua participação. E, gente, vamos tomar um cafezinho Vamos. agora? Tô indo Por agora. favor. Gente, tchau, tchau.